Você já notou que as maiores monstruosidades da história não surgiram apenas de monstros isolados, mas por multidões anestesiadas, dóceis e perigosamente iludidas de que estão certas, defendendo ideias sem sequer pensar, estraçalhando quem ousa discordar como se fossem presas a serem caçadas. Agora, abra os olhos. Isso não é ignorância. É algo muito mais repulsivo. É estupidez social em seu grau mais letal. Dietrich Bonhoeffer, um pensador brilhante e corajoso, fez um dos alertas mais poderosos que a humanidade já recebeu. A estupidez é um inimigo mais perigoso do que a maldade. Porque o mal você pode enfrentar, argumentar, até conter. Mas a estupidez, ela é sorridente, confiante. Estamos vivendo uma epidemia de mentes adormecidas. E o mais assustador, muitas dessas pessoas são instruídas, têm diplomas, mas desligaram a consciência em nome da conveniência. Esse vídeo é um aviso sobre a loucura coletiva. Você precisa saber como a estupidez se infiltra, como ela se espalha como um vírus, e o que fazer para não ser contaminado por ela. Porque se você acha que está imune, talvez ela já esteja agindo dentro de você. Bonhoeffer pode ter morrido calado, mas a sua mensagem está viva. E hoje, mais do que nunca, ela precisa ser ouvida. A teoria da estupidez de Bonhoeffer, o inimigo invisível. Imagine tentar dialogar com alguém que sorri enquanto repete frases feitas, mas que não consegue te ouvir, que se fecha diante de qualquer argumento, como se estivesse preso dentro de uma bolha invisível. Essa pessoa pode ser seu colega, seu vizinho, alguém da sua família, e o mais perturbador, ela não é má, apenas não pensa mais por conta própria. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo e filósofo que viveu num dos períodos mais sombrios da história moderna, percebeu algo devastador. O maior perigo para a humanidade não são os homens maus, são os homens passivos, cegamente obedientes, que abrem mão da própria consciência. E quando isso acontece em massa, surge um tipo de estupidez que é mais letal do que qualquer tirania. Bonhoeffer escreveu: contra a estupidez não temos defesa, nem protestos nem força, razões caem em ouvidos surdos. Mas o que ele queria dizer com isso? Ele não falava da estupidez como sinônimo de burrice. Não. Para Bonhoeffer, o estúpido podia ser alguém intelectualmente brilhante, mas moralmente ausente. Ele identificou um padrão. Quanto mais uma pessoa se deixa absorver por discursos coletivos, ideologias prontas ou ordens sem reflexão, mais ela perde a capacidade de julgamento crítico. E mais perigosa ela se torna. É como se a consciência adormecesse. A pessoa passa a agir não por escolha, mas por reflexo condicionado. Ela repete, compartilha, defende ideias, mas não sabe explicar o porquê. Não busca a verdade, apenas ecoa o que foi plantado nela. E quando milhões fazem isso ao mesmo tempo, a razão morre. Bonhoeffer alertava: o estúpido não é aquele que sabe pouco, mas aquele que recusa pensar, que transfere sua responsabilidade moral para o grupo, para o líder, para o sistema. Ele escolhe a zona de conforto ao invés da lucidez. E isso acontece todos os dias, em redes sociais, em discussões políticas, em comportamentos de manada. As pessoas já não escutam, apenas esperam sua vez de reagir. E no meio desse caos, a verdade é esmagada por narrativas mais confortáveis. A estupidez, nesse sentido, não é uma falha mental. É uma falha de coragem. E essa é a parte mais dolorosa. O estúpido não sabe que é estúpido. E por isso, não pode ser ajudado até que decida recuperar sua própria consciência. Esse é o primeiro passo para entender o alerta de Bonhoeffer. Por que pessoas inteligentes se tornam ignorantes? Como essa estupidez se espalha em massa?
E o que você pode fazer para resistir a ela, antes que seja tarde demais? Ignorância não é falta de inteligência, é uma escolha perigosa. Há uma ilusão perigosa em nossa cultura, a de que só pessoas simples, desinformadas ou sem acesso à educação são ignorantes. Como se o conhecimento estivesse exclusivamente atrelado ao número de livros lidos, diplomas conquistados ou palavras difíceis usadas em uma conversa. Mas Bonhoeffer nos ensina algo muito mais inquietante. A ignorância mais destrutiva não é a do analfabeto, é a do homem educado que se recusa a pensar. O mundo moderno está repleto de pessoas informadas que vivem na mais profunda ignorância. Conhecem estatísticas, decoram discursos prontos, seguem tendências intelectuais, mas perderam o fio da reflexão. Tornaram-se receptáculos de ideias alheias, papagaios de conceitos que não compreenderam, mas que defendem com unhas e dentes. Bonhoeffer foi claro: a estupidez é menos um defeito intelectual do que um defeito humano. E essa frase corta como uma faca, porque ela revela algo incômodo. A ignorância, nesse contexto, é uma escolha moral. É uma desistência voluntária de pensar. É o momento em que o ser humano decide que é mais fácil seguir o fluxo do que nadar contra ele. Mas por que alguém escolheria ser ignorante? Porque pensar dói. Pensar de verdade exige confronto interno, exige sair da zona de conforto, exige coragem para encarar verdades que podem colocar em risco tudo aquilo que a pessoa lá acredita ou deseja acreditar. E a maioria prefere a segurança de uma mentira confortável do que o peso da verdade. Bonhoeffer observou esse fenômeno com olhos profundos e doloridos. Ele percebeu que, em tempos de crise, a maioria não escolhe líderes justos. Escolhe líderes que aliviam a responsabilidade individual. Pessoas ignorantes se tornam perigosas porque são facilmente manipuláveis e não sabem disso. Elas não refletem, reagem, não questionam, obedecem, não investigam, repetem. E assim, a estupidez se transforma em uma força social corrosiva, mais devastadora do que o mal consciente, porque ela vem disfarçada de normalidade. O estúpido, segundo Bonhoeffer, é um ser que se tornou incapaz de refletir sobre si mesmo. Ele vive num estado de torpor mental, age sem pensar. E pior, acredita sinceramente que está certo, e isso é o que torna a ignorância uma escolha perigosa. Não se trata de alguém que não sabe, trata-se de alguém que não quer saber. E essa negação é um ato de rendição. É a entrega da própria liberdade nas mãos de outro. E há algo ainda mais sombrio nisso tudo. A ignorância é contagiosa. Quando uma sociedade começa a premiar a conformidade, punir a dúvida e ridicularizar o pensamento autêntico, ela está regando as raízes da estupidez. E logo, pensar se torna um ato perigoso, enquanto repetir se torna uma virtude. Bonhoeffer viu isso acontecer. E viu pessoas brilhantes caindo nesse abismo. Porque a inteligência, quando desconectada da moral e da consciência, é inútil. E é aí que mora o verdadeiro perigo. A ignorância coletiva se torna uma arma nas mãos de qualquer sistema que queira controlar, explorar ou manipular. Uma população que não pensa é uma população fácil de conduzir. E Bonhoeffer sabia disso. Por isso, ele afirmou com tanta firmeza: contra a estupidez, somos indefesos. Nem protestos, nem violência podem fazer nada. Razões não servem para nada. Fatos que contradizem o próprio preconceito simplesmente não precisam ser acreditados. E quando são incontestáveis, podem simplesmente ser postos de lado como casos isolados. Perceba a gravidade dessas palavras. Quando alguém opta por não pensar, não há argumento que funcione. A pessoa fecha as portas da mente e o faz com convicção. Porque agora, ela não vive mais em busca da verdade.
vive em função de manter sua bolha intacta. A verdade se torna incômoda, e o incômodo vira inimigo. Por isso, o ignorante se torna hostil à lucidez. Ele reage com violência a qualquer tentativa de esclarecimento, porque esclarecer o força a sair da sombra. E nem todo mundo quer ver a luz. E então, vivemos uma sociedade onde ser ignorante parece ser mais confortável do que ser desperto. Onde é mais fácil rir de quem pensa do que tentar pensar junto. Onde é mais cômodo repetir o bordão do grupo do que arriscar uma reflexão individual. Mas essa escolha pela ignorância, tem um preço altíssimo. Ela destrói civilizações, corrói valores, enfraquece vínculos humanos e entrega o destino de todos nas mãos de poucos que sabem exatamente o que estão fazendo. E agora, eu te pergunto, quantas vezes você silenciou sua intuição para não parecer estranho? Quantas vezes você engoliu um absurdo só para não discutir com a maioria? Quantas vezes você se deixou levar pela maré, sabendo que estava errado? Mas era mais fácil assim? Se a resposta for muitas, saiba que isso não te faz um vilão, mas te torna vulnerável a ser usado por ideias que não são suas. Bonhoeffer não escreveu para te condenar. Ele escreveu para te acordar. Ele acreditava que a única cura para a estupidez era a libertação interior. E essa libertação começa quando o ser humano volta a escutar sua consciência. Quando decide, de forma radical, assumir a responsabilidade por pensar. A ignorância é uma escolha. A lucidez também é. E essa escolha é feita todos os dias. Naquilo que você lê, na forma como você responde, nos pensamentos que você alimenta. Ou você se treina para refletir, ou se condiciona a repetir. Essa é a encruzilhada, porque entender esse mecanismo é essencial, se você quiser manter a sua liberdade de pensamento viva em um mundo que faz de tudo para matá-la. Como a estupidez se espalha em massa. O mecanismo social do controle. A estupidez, segundo Bonhoeffer, não é uma condição isolada. Ela não nasce de um vazio, nem brota espontaneamente em mentes desinformadas. Ela é cultivada, regada, incentivada. E quando as estruturas certas estão em jogo, políticas, sociais, culturais, ela se espalha como uma praga silenciosa, dominando ambientes inteiros sem que ninguém perceba. Bonhoeffer foi claro ao afirmar: a estupidez não é tanto um defeito do intelecto quanto uma falha da responsabilidade moral, que ocorre apenas em determinadas circunstâncias históricas. Ou seja, a estupidez em massa é criada pelo contexto, e esse contexto tem nome: poder. Quando um sistema, qualquer sistema, deseja controlar as massas, ele não precisa de soldados armados, precisa de mentes adormecidas. Mentes que obedeçam sem questionar, que aceitam ordens como verdades, que troquem pensamento crítico por slogans. E para isso, o sistema promove a estupidez como uma virtude. A obediência cega é celebrada, a dúvida é condenada, o dissenso é atacado. Veja o que acontece quando alguém começa a questionar demais em público. Rapidamente é rotulado: teórico da conspiração, inconveniente, negacionista, desconectado. É mais fácil silenciar do que debater, e assim cria-se uma cultura onde pensar é perigoso e se calar é seguro. Esse é o terreno ideal para a estupidez florescer. A sociedade começa então a premiar a mediocridade, a passividade, a submissão emocional. Pessoas que não se posicionam se tornam exemplares. As que pensam demais são consideradas problemáticas. O medo de pensar se torna um reflexo coletivo. E o estúpido, aquele que repete sem entender, se torna um modelo social funcional. Bonhoeffer observou isso com precisão. Ele escreveu que
Quando o poder domina, as pessoas deixam de ser indivíduos pensantes e passam a agir em bloco. E a estupidez, nesse estágio, deixa de ser apenas uma característica pessoal. Torna-se um fenômeno social. E aqui está o ponto mais delicado. A estupidez coletiva parece normal. Ela veste trajes de progresso, de civismo, de ordem. Ela repete palavras como bem comum, respeito, ciência, verdade. Mas o conteúdo está esvaziado. São apenas símbolos. Ninguém mais se pergunta o que essas palavras significam. Apenas as usa como escudos. O resultado? Temos uma multidão que parece inteligente, parece informada, parece comprometida, mas está intelectualmente domesticada. E mais grave, ela não sabe disso. É por isso que Bonhoeffer dizia que o estúpido é mais perigoso que o malvado, porque o malvado pode ser combatido, desmascarado, enfrentado, mas o estúpido é um instrumento. Ele acredita que está do lado certo e por isso não se considera culpado. Ele age com convicção, com moralidade artificial, com fúria defensiva. E nesse estado, é praticamente imune à razão. Você já tentou argumentar com alguém tomado por esse tipo de estupidez? Não adianta mostrar fatos, apresentar dados, levantar questionamentos. Tudo será ignorado, distorcido ou ridicularizado. O cérebro já não é mais um órgão de pensamento. É uma antena de repetição. E esse estado é criado com método. Não é acidente. Poderes, sejam políticos, corporativos, ideológicos, sabem que o pensamento crítico é uma ameaça e por isso investem em distração, polarização, doutrinação, criam entretenimento vazio, alimentam ódios direcionados, oferecem respostas prontas para problemas complexos. E o povo, cansado, emocionalmente fragilizado, intelectualmente preguiçoso, aceita. É por isso que Bonhoeffer alertava que a luta contra a estupidez não é intelectual, é moral. É uma escolha diária de resistência, porque o estúpido só deixa de ser estúpido quando recupera a sua responsabilidade individual. Quando decide pensar, mesmo que isso doa, mesmo que isso o isole, mesmo que isso custe caro. Essa é a verdadeira revolução, pensar. No próximo capítulo, vamos falar sobre como resistir à estupidez, como proteger sua lucidez, como blindar sua consciência. Porque em um mundo programado para te manter cego, enxergar é o ato mais perigoso e mais necessário que existe. Como resistir à estupidez? O caminho da coragem e da consciência. Depois de tudo o que dissemos, a pergunta inevitável é: o que eu posso fazer? Como manter minha lucidez, minha autonomia, minha consciência, num mundo que premia a obediência cega e castiga quem pensa? A resposta, para Bonhoeffer, não está em grandes revoluções externas. Está em uma transformação moral e espiritual interna. Porque resistir à estupidez não é um ato de força bruta, é um ato de integridade. Bonhoeffer escreveu: o ato de libertação só pode ser um ato de libertação interior. Ou seja, só se liberta quem decide acordar. Quem assume o risco de viver com os olhos abertos, mesmo que isso doa, mesmo que isso custe, mesmo que isso o torne um estranho num mundo de sonâmbulos. Resistir à estupidez começa quando você se recusa a repetir o que não entende. Quando você começa a questionar aquilo que é considerado normal demais. Quando você, mesmo com medo, escolhe pensar. Mas essa escolha não é fácil. Porque pensar exige disciplina, coragem, autoanálise. Exige enfrentar o desconforto de não ter respostas prontas e ainda assim continuar buscando. Exige silenciar o ruído externo para escutar a própria consciência. A resistência começa quando você se recusa a terceirizar sua moralidade. Quando para de perguntar o que os outros acham e começa a se perguntar o que é certo. Isso é raro e por isso é precioso.
No mundo de Bonhoeffer, poucos foram os que tiveram essa força. Muitos viraram peças no sistema, mas os poucos que resistiram mantiveram viva a chama da dignidade humana. E você? Vai continuar aceitando tudo que dizem? Vai seguir a multidão por medo de pensar diferente? Vai deixar sua mente ser conduzida como um gado? Ou vai assumir o desafio de ser livre? Resistir à estupidez é um processo diário. Aqui estão 5 passos práticos para começar agora. Primeiro, questione tudo que parecer óbvio demais. O óbvio, muitas vezes, é apenas uma mentira repetida milhares de vezes. Pergunte-se sempre: quem se beneficia com essa informação? Eu entendi de verdade ou só repeti o que ouvi? Segundo, desconfie de unanimidades. Quando todo mundo pensa igual, é sinal de que alguém deixou de pensar. O pensamento verdadeiro vive no atrito, no contraste, na dúvida. Terceiro, cultive o silêncio e a solidão. A consciência não grita, ela sussurra. E você só vai ouvi-la se aprender a silenciar o barulho do mundo. Faça pausas. Reflita. Escreva. Medite. Retome o controle interno. Quarto, leia autores que desafiem sua visão de mundo. Não leia só o que reforça suas crenças. Leia o que te confronta, o que te provoca, o que te obriga a repensar. Só assim você se fortalece. Quinto, haja com responsabilidade moral. Sempre pergunte: isso que estou fazendo contribui para a verdade ou para a cegueira? Ser honesto com a própria consciência é o início da libertação. Bonhoeffer não está mais aqui, mas suas palavras ecoam como um trovão para quem ainda tem ouvidos. Ele não foi apenas um pensador, foi um guerreiro da consciência e pagou o preço mais alto por isso. A pergunta agora é: o que você está disposto a pagar para não se tornar parte da estupidez coletiva? Talvez a sua maior revolução não seja falar alto nas ruas, mas silenciar dentro de si tudo o que foi implantado sem sua permissão. Pensar, hoje, é um ato revolucionário. A ignorância não é falta de inteligência, é uma escolha. A estupidez não é um defeito, é uma rendição. E a consciência é um chamado, um sussurro que só você pode escutar. Não seja massa, não seja reflexo, não seja produto do sistema. Seja humano, seja livre, seja lúcido. Comente abaixo: eu escolho pensar. E lembre-se, toda vez que você repete sem pensar, você assina um pacto com a mentira.